Olá! Seja bem-vindo, universitário, ao canal Facilita Engenharia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Meu nome é Alan, sou engenheiro ambiental e hoje vamos falar um pouco dos ciclos biogeoquímicos, principalmente do ciclo do nitrogênio. Você pode estar se perguntando, mas por que o ciclo do nitrogênio é importante assim? Basta você se recordar de como o nitrogênio ele interage no nosso organismo. Primeiro exemplo, o nitrogênio ele está presente nos aminoácidos que compõem as proteínas. O nitrogênio também está presente na base nitrogenada que compõe os nucleotídeos, DNA e RNA, que é o material genético. O nitrogênio também está presente nas vitaminas, que são moléculas reguladoras importantíssimas, e o nitrogênio também está presente na base nitrogenada do ATP, que é a nossa unidade energética. Aí você pode perguntar assim, como que eu faço para assimilar então o nitrogênio? Os animais e as plantas não conseguem assimilar o nitrogênio diretamente da atmosfera. Certas bactérias e algumas algas conseguem fazer esse processo, mesmo que no ar atmosférico tenha 78% desse gás, eu não consigo respirar e assimilar. Não consegue. Então, acompanhe comigo no quadro o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio está presente aqui no ar atmosférico e ele pode ser fixado no solo através de fenômenos naturais, ou seja, quando tem muito relâmpagos, quando tem a presença de raios, esses relâmpagos entram em contato com a molécula de nitrogênio e fixam ele no solo em forma de amônia. Mas, na maioria dos casos, esse nitrogênio ele é fixado pelas bactérias do gênero Rhizóbio. Essas bactérias do gênero Rhizóbio, elas estão presentes nas raízes das plantas e se concentram nestes nódulos que está em vermelhinho aqui. Essas plantas, elas são chamadas de leguminosas. Então, o primeiro processo do ciclo do nitrogênio é a fixação. A fixação é o processo que é retirado o nitrogênio, fixado ele no solo, ou seja, as bactérias retiram esse nitrogênio, aproveitam desse nitrogênio e excretam então a amônia. A amônia ela é um composto muito tóxico e as plantas não conseguem assimilar ele diretamente. Então ele precisa ser transformado em nitrato para que as plantas consigam assimilá-lo. O processo de transformação da amônia em nitrato é chamado de nitrificação, ou seja, essa nitrificação ela é uma reação de quimiossíntese onde as bactérias aproveitam desses compostos para produzir o seu próprio alimento. Antes disso, antes de ser transformada em nitrato, a amônia será transformada primeiramente em nitrito, ou seja, tem-se a presença aqui do nitrogênio, Assim, o nitrito o símbolo nitrito ele é expresso pelo NO2-, e quem realiza esse processo de transformação da amônia em nitrito são as bactérias do gênero Nitrosomonas. Esse processo de transformação é chamado de nitrosação. Perfeito? Outras bactérias vão aproveitar esse nitrito e transformá-lo em nitrato. As bactérias que aproveitam o nitrito são as bactérias do gênero Nitrobacter. O processo de transformação de nitrito para nitrato é chamado de nitratação. Então, agora com o nitrato, as plantas podem assimilá-lo. Então, o processo de assimilação das plantas acontece quando eu tenho o nitrato. Então, no solo eu tenho amônia, por exemplo, posso ter a presença de amônia. No solo eu posso ter a presença de nitrito. E no solo eu posso ter também a presença de nitrato. Mas somente o nitrato é assimilado pelas plantas.
O ciclo do nitrogênio ele é um ciclo fechado. Então, se o nitrogênio foi retirado da atmosfera e fixado no solo, ele precisa ser devolvido novamente para a atmosfera. Para que serve esse processo? Esse processo serve para equilibrar esse nitrato no solo. Quem realiza o processo de devolução desse nitrogênio do solo para a atmosfera são as bactérias desnitrificantes, ou seja, o processo de devolução do nitrogênio no ar é chamado de desnitrificação. Quem realiza esse processo de desnitrificação são as bactérias do gênero Pseudomonas denitrificans. Elas aproveitam desse composto na ausência de oxigênio, ou seja, essa reação, uma reação anaeróbica, utilizam então esse composto para produzir seu próprio alimento e devolvem então o nitrogênio no ar da atmosfera. Beleza? Bom, então esse aqui é o meu coelhinho, tá? Ele comeu a leguminosa acidilonitrato. Então, se ele comeu a leguminosa, né, ele vai adquirir nitrogênio no seu organismo. Se esse coelhinho ficar doente, se esse coelhinho morrer, né, entrar no processo de decomposição, né, a sua matéria orgânica ela será decomposta, né, posso chamar esse processo de decomposição ou também de amonização. Então aqui o coelhinho morreu, fiz até uma cruzinha para ele, que é uma homenagem para ele, né? E eu tenho então aqui o coelhinho entrando em processo de decomposição. Quando o coelhinho entra nesse processo de decomposição, a amônia também pode entrar nesse processo, ou seja, o nitrogênio está acumulado no organismo dele, ou seja, se entrou em decomposição, a amônia voltará novamente no processo. Então a amônia ela pode estar presente no processo através da fixação natural ou das bactérias, ou também da decomposição. Então, se o meu solo ele está pobre em nitrogênio, o que eu posso fazer é adicionar fertilizantes para que o solo fique rico e as plantas consigam então absorver esse composto e se desenvolver. Outra técnica utilizada atualmente é a rotação de cultura, em que eu retiro uma leguminosa, implanto uma não leguminosa, né? E novamente eu planto essa leguminosa para devolver esses compostos nitrogenados no solo. Então, até a próxima.